Mudanças. E tudo sempre muda. Nada pode ser agarrado. À medida que você vai junto com uma correnteza, você vê que está fluindo com ela. Mas na medida em que você resiste ao fluxo, então você percebe que a correnteza está contra você, lutando com você. Então, não vá contra a correnteza, nade com ela, vá junto com ela, e você estará em repouso. E é claro que isso é particularmente verdade quando se trata daqueles momentos em que a vida realmente parece que vai nos levar embora. E o fluxo de mudança vai engolir-nos completamente no momento da morte. E nós pensamos, é isso. Este é o fim. E quando a morte chega, nós resistimos. Dizemos, não, isso ainda não, por favor. Mas, na verdade, todo o problema é que, na verdade, não é um problema para os seres humanos maior do que fosse passar por cima de uma cachoeira. Assim como você passa por cima de qualquer outra cachoeira. Assim como você continua dia a dia. Assim como você vai dormir à noite. Esteja também absolutamente disposto a morrer. Não estou pregando para você. Não estou dizendo que você deveria estar disposto a morrer e que você deveria reunir toda a sua coragem e, de alguma forma, estar firme e forte quando a coisa terrível vier. Não, essa não é a ideia de jeito nenhum. O ponto é que você só pode morrer bem se você entender este sistema de ondas. Se você entender que o seu desaparecimento, como a forma em que você pensa que é, seu desaparecimento como este organismo particular e simples, sazonal, que você é tanto o espaço escuro além da morte, como este intervalo de luz chamado vida, e estes são apenas dois lados de você. Porque você, na realidade, é a onda total. Veja, você não pode ser meia onda. Ninguém nunca viu ondas que simplesmente tinham cristas sem depressões. Então você não pode ser metade de um ser humano que nasce, mas não morre. Metade de algo e que seria apenas meia coisa. Você é a propagação de vibrações e a vida é vibração simplesmente contínua. Mas seus ciclos são ciclos longos e ciclos curtos. O espaço vazio que você vê não é apenas nada. Se eu pudesse ampliar minha mão em um grau enorme para que você pudesse ver todas as moléculas nela, eu não sei o quão distante elas estariam, mas parece-me que haveria algo como bolas de tênis em um espaço muito grande. E você olharia
quando eu movesse minha mão e diria: pelo amor de Deus, olhe para todas aquelas bolas de tênis voando juntas. E o mais louco é que não há nenhum laço as amarrando juntas. Isso não é estranho? O espaço vai junto com elas. O espaço é uma função, ou é um aspecto inseparável de qualquer sólido que esteja no espaço. E essa é a pista, provavelmente, para o que nós entendemos por gravidade. Mas ainda não sabemos. Quando você não resiste à mudança, você vê que o mundo em mudança, que desaparece como fumaça, não é diferente do mundo do Nirvana. Nirvana, como eu disse, significa expirar. Solte a respiração da mesma maneira. Não resista à mudança. É tudo a mesma coisa, o mesmo princípio. Memento mori. Esteja atento à morte. Gurdjieff diz em um de seus livros que a coisa mais importante para qualquer um constatar é que você e todos vocês, cada pessoa que você vê, em breve estará morto. E isso parece tão sombrio para nós, porque nós criamos a cultura que a morte é o fim. Mas você vê que o conhecimento da morte ajudará o ego a desaparecer, porque mostra que você não pode permanecer. Assim que você realmente descobrir isso, e você parar e aceitar a mudança, então tudo será bem diferente. Torna-se incrível. E não só todos os seus sentidos se tornam mais amplos quando você está acordado. Não só você sente que está quase andando no ar, flutuando, mas você finalmente vê que não há dualidade, nenhuma diferença entre o mundo comum e o mundo do Nirvana. Eles são o mesmo mundo, mas o que faz a diferença é o seu ponto de vista. E claro, se você continuar identificando você mesmo com algum tipo de entidade estável que senta e vê o mundo passar, você não reconhecerá sua união, sua inseparabilidade de tudo o mais que há. E você irá passar com todo o resto das coisas. Mas se você insistir em tomar uma posição permanente sobre o fluxo, tentando ser uma testemunha permanente do fluxo, é certo que isso aborrecerá você e você se sentirá muito desconfortável. Mas esse desconforto é um sentimento fundamental na maioria de nós, que somos tais testemunhas. Sentimos que por trás do fluxo de nossos pensamentos, sobre nossos sentimentos e nossas experiências, há algo que é o pensador, o sentidor e o experimentador. E isso não reconhecendo que ele próprio é em si mesmo um pensamento, sentimento ou experiência, e que está dentro e não fora,
A mudança do panorama da experiência é então psicologicamente mais propícia à liberação. Lembrar que o pensador, ou o que sente, ou o experimentador, e as experiências estão todas juntas. Elas são todas um só. Mas se por ansiedade você tenta se estabilizar, se manter permanente, o observador separado de você estará em conflito. É claro, o observador separado, o pensador dos pensamentos, é uma abstração que criamos a partir de várias memórias. Pensamos no eu, no ego, como um repositório de memórias, uma espécie de cofre, ou um local de arquivo. O arquivo onde todas as nossas experiências são armazenadas. Agora, isso não é uma boa ideia. A memória é um sistema dinâmico e não um sistema de armazenamento. É uma repetição de ritmos. E esses ritmos fazem parte e parcela do fluxo contínuo da experiência presente. Em primeiro lugar, tudo o que você sabe é aquilo que você lembra. Mas há uma maneira pela qual nós distinguimos entre ver alguém aqui e agora e a lembrança de ter visto este alguém, essa pessoa que não está aqui agora, mas que você viu no passado, e você sabe perfeitamente bem que quando você se lembra daquele outro rosto de uma pessoa, que não é uma experiência como se a pessoa estivesse aqui e agora. Como é isso? Porque sinais de memória têm uma sugestão diferente anexada a eles, diferente do tempo presente. Sinais de que eles vêm em um tipo diferente de vibração. Certas vezes, no entanto, a fiação fica confusa e as experiências presentes chegam até nós com uma sugestão de memória anexada a elas. E então temos o que é chamado de déjà vu. Temos certeza de que experimentamos essa coisa antes. Mas o problema é que não vemos e normalmente não reconhecemos é que, embora a memória seja uma série de sinais com um tipo especial de sugestão anexada a eles, para que possamos não confundi-los com a experiência presente, eles são todos realmente parte da mesma coisa como a experiência presente. Eles são todos parte do processo desta vida que flui constantemente. E não há testemunha separada, que fica do lado de fora assistindo o processo. Vai simplesmente, vai passando. Vocês estão todos envolvidos nisso agora, aceitando aquilo que vocês veem, indo com isso. Embora no começo sonhe como o caminho para a perdição, quando você começa a não se agarrar mais, esplêndido. É por isso que eu disse que a morte deve ser uma ocasião para uma grande celebração. As pessoas deveriam dizer morte feliz para você e sempre cercar a morte com olhares alegres.
porque esta é a oportunidade para a maior de todas as experiências, quando você pode finalmente deixar ir, porque você sabe que não há mais nada a fazer. Então chegamos, finalmente, não completamente, mas finalmente, no vazio, o Shunya. E então, quando você chegar ao vazio, há uma enorme e inacreditável sensação de alívio. Isso é Nirvana. Ufa! Como eu dei ao Nirvana a tradução adequada. Bem, ótimo. Quem chega ao Nirvana é liberado. E ainda assim eles não conseguem dizer o porquê, ou o que eles descobriram lá. Então eles chamam isso de vazio. Você não deve se agarrar ao vazio. Você tem que anular o vazio, e assim, o vazio do não vazio é o grande estado. Como se fosse do budismo de Nagarjuna. Mas você deve se lembrar que tudo que foi anulado, que tudo isso que foi negado, foram conceitos, em que até agora você tentou se fixar no que é real. O vazio é como o espaço. O espaço contém tudo. As montanhas, os oceanos, as estrelas, as pessoas boas e as pessoas más, as plantas, os animais, tudo. A mente, a verdadeira mente em nós é assim. Você descobrirá que quando os budistas usam a palavra mente, e eles têm várias palavras para isso, todas significam espaço, inclusive mente. Ver o espaço é ver a sua mente. E é muito difícil a gente ver isso, porque pensamos que estamos no espaço e olhamos para ele. Mas existem vários tipos de espaço. Há espaço visual, a distância. Há espaço audível, o silêncio. Há espaço temporal, como dizemos, entre os tempos. Há espaço musical, chamado distância entre intervalos, ou os intervalos entre os tons. Cada um é um tipo de espaço bem diferente. Espaço temporal ou visual, espaço tangível. Todos esses espaços que você vê são a mente, são as dimensões da consciência. E assim, este grande espaço, que cada um de nós apreende, de um ponto de vista ligeiramente diferente, em qual o universo se move, tudo isto é a mente. Podemos representar por um espelho, porque embora o espelho não tenha cor, é por isso que é capaz de receber todas as cores diferentes. Mestre Eckhart disse: para ver a cor, meu olho tem que ser livre da cor. Assim, da mesma forma, para não só ver, mas também ouvir, pensar e sentir, você tem que ter a cabeça vazia. E a razão pela qual você não está ciente de suas células cerebrais, exceto se você tiver um tumor ou algo no cérebro, quando você fica doente, mas da maneira comum, você está totalmente inconsciente de suas células cerebrais. Elas são vazias. E por essa razão,
por elas serem vazias, é que você pode ver todo o resto. E isso é o princípio central do Mahayana.